Bom dia, vamos lá de novo, falar agora das minhas doenças preferidas na oncohematologia, que são as neoplasias mieloproliferativas. Na verdade eu menti, eu gosto de todas as neoplasias mieloides crônicas, que são aquelas doenças que não são uma leucemia mieloide aguda, em que você preserva um pouco da hematopoiese normal. A gente tem pela classificação do OMS, a síndrome mielodisplásica, que a gente falou na outra aula, aquelas doenças mais raras, as mieloproliferativas / mielodisplásica, a neoplasia mieloide / linfóide, que é a eosinofilia, que é como você deveria classificar toda vez que você encontra um PDGFR alfa ou beta translocado, e o que a gente vai falar das neoplasias mieloproliferativas, especificamente as Filadélfia negativas. Filadélfia positivo, a LMC, hoje em dia virou pressão alta do hematologista, né? A gente nem conversa muito mais, porque não tem muitos desafios. Mas as três clássicas, que é a polistemia vera, a trombostemia essencial e a mielofibrose, vão ser o foco da parte de discussão clínica da aula, mas eu vou começar falando um pouquinho da biologia das neoplasias mieloproliferativas e como a gente pode utilizar isso para um diagnóstico adequado. Essas três mieloproliferativas clássicas, elas compartilham algumas características clínicas comuns, como risco aumentado de trombose, organomegalia, especialmente esplenomegalia, presença de fibrose medular e risco aumentado de evolução para a leucemia mieloide aguda. Então, essas são características clínicas comuns, não necessariamente todos os pacientes vão ter todas essas características, mas é importante entender que nenhuma delas é de domínio exclusivo de uma das doenças. Então você pode ter fibrose medular na TE e na polistemia vera, e você pode não ter fibrose medular na mielofibrose. Você pode ter trombose na mielofibrose e na TE, embora seja um pouco mais comum na polistemia vera. E o risco de LMA é um pouco maior na mielofibrose, mas pode estar presente em todas as doenças. E esse médico americano, William Demchak, que é um dos fundadores do ASH, ele, na década de 50, fez um famoso editorial na qual ele disse que essas três doenças eram doenças correlacionadas, porque ele percebeu clinicamente, muito antes de saber qualquer coisa sobre JAK2, que elas tinham as mesmas características clínicas. E a gente sabe hoje que ele estava certo, porque essas três doenças têm uma via fisiopatológica comum, que é a ativação crônica e persistente da via de sinalização JAK-STAT. Então, com isso, vamos começar um pouco falando sobre a biologia dessas doenças. Então, em 1989, foi descrita uma família de quinases que vivem no citoplasma, chamadas quinases Janus. Elas têm esse nome em homenagem a um deus romano, Janus, que era o deus dos portais, e que tinha duas faces na mitologia romana. E as quinases Janus, elas têm dois domínios de quinase. E a gente sabe que as quinases da família Janus, elas são quinases de citoplasma que se associam com a porção intracitoplasmática do receptor de diversas citocinas. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, ali em vermelhinho, o receptor da eritropoetina, da trombopoetina, do GCSF, e dentro dele, e dentro da porção intracitoplasmática dele, ele se associa com a quinase JAK2. Por outro lado, o receptor da interleucina 2, da interleucina 7, importante para a produção de linfócitos T, na porção intracitoplasmática dele se associa com as quinases JAK1 e JAK3. Então, diferentes quinases JAK vão se associar com diferentes receptores de citocinas hematopoéticas. E como eu mencionei na primeira parte da aula que eu estava falando, essas três doenças, elas compartilham a ativação crônica e persistente da via JAK-STAT. Essa ativação da via JAK-STAT, ela acontece de diferentes formas, porém o resultado final é em grande parte o mesmo. Na polistemia vera, isso acontece predominantemente por uma mutação chamada mutação V617F do JAK2, mas pode também acontecer por mutações no exon 12 do gene JAK2. Na TE e na mielofibrose, em 60% dos casos, a ativação da via JAK-STAT é pela mutação V617F do JAK2. Em 5 a 10% é por uma mutação no triptofano 515 do gene MPL, que é o receptor da trombopoetina. Em 20 a 30% dos casos é por uma mutação de inserção ou deleção no exon 9 do gene da calreticulina. A consequência final é a mesma, porém a maneira como a célula chega lá é diferente.
Vamos falar um pouquinho sobre por que a V617F causa isso. Aqui está uma fotinho do Janus, né, o deus romano de duas fases, mostrando aqui que a quinase JAK tem dois domínios quinase. E o domínio JH1 é o domínio que efetivamente faz a fosforilação dos resíduos de tirosinoquinase do substrato. E o domínio JH2, que era chamado domínio de pseudoquinase, e era considerado, na época que esse slide foi feito, como um domínio inativo, na verdade, isso é um conceito errado. Ele não é inativo. Ele tem, sim, atividade de quinase, ele fosforila, mais especificamente, alguns resíduos de serina e tirosina na própria quinase JAK2. E quando ele faz isso, o domínio JH2 desliga o domínio JH1. Existem alguns estudos é até interessante isso. Se vocês buscarem, em 1998, tem um trabalho que foi produzido mostrando em larvas de drosófila, se a larva da drosófila não tivesse o domínio JH2 de uma quinase JAK equivalente, que era um gene chamado hopscotch, a drosófila desenvolvia uma doença semelhante à polissemia vera, que você poderia dizer. Então, mostrando o quê? Se você tira o domínio JH2, se ele não funciona direito, você tem uma hiperativação do domínio JH1. E é exatamente isso que a mutação V617F faz. Ela altera a capacidade do domínio JH2 fosforilar aqueles resíduos e, consequentemente, o JH1 fica hiperativado. Aí, a gente sabe, eu mostrei para vocês que JAK2V617F está presente em 60% das TEs em mielofibrosas e 98% das polistemias veras. E como que a mesma mutação gera doenças clinicamente tão distintas? A gente não tem todas as respostas para essa pergunta complexa, mas um pouco parece ter a ver com a carga de homozigose. Então, esse trabalho avaliou a presença de clones homozigotos para a mutação do JAK2V617F em polissemia vera e TE, e viu que em polissemia vera é muito mais frequente você ter clones homozigotos para a mutação do que em trombostemia essencial. Aí, no caso, o clone homozigoto seria as barrinhas com vermelho mais forte, que vocês estão vendo, enquanto o vermelho mais fraco seriam os clones heterozigotos e brancos seriam os clones com gene selvagem. E como que você desenvolve a homozigose? Isso não é uma coisa que você detecta facilmente. Você, em geral, desenvolve a homozigose através de um mecanismo chamado dissomia uniparental do braço curto no cromossomo 9. Então, imagina aqui um paciente que tem duas cópias do cromossomo 9 e uma das cópias ele tem uma mutação V617F. O que acontece? A célula ela pode, na hora da replicação, uma das células filha fica com as duas cópias do braço curto do 9, que o JAK2 é selvagem, e a outra célula fica com as duas cópias do braço curto, que o JAK2 é mutado. A célula de cima vai ter uma vantagem proliferativa e vai tender a acumular mais. E você detecta isso no painel mieloide que o Paulo falou, como a frequência do alelo variante vai ser muito alta, em geral acima de 80%. Próximo às vezes de 99%, indicando que as células predominantemente têm as duas cópias do JAK2 mutado. Existem outros mecanismos, algumas diferenças de sinalização levam mais a TE, outras levam mais a PV, constituição genética individual, alguns polimorfismos de genes não relacionados à via JAK-STAT levam ao maior desenvolvimento de TE, e a ordem da mutação, especificamente falando para aqueles pacientes que têm mais de uma mutação. Então, parece que no caso dos pacientes que têm mutação do TET2 ou do JAK2, se o que surge primeiro é o TET2, ele tem uma chance maior de desenvolver TE ou mielofibrose. Se o que surge primeiro é o JAK2, ele tem uma chance maior de desenvolver polissemia vera. E que outras mutações estimulam a via JAK-STAT mieloproliferativa Philadelphia negativa? Bom, a gente tem vários outras maneiras, como eu já mencionei. Mutações do exon 12 do JAK2 em outro local podem levar a isso, em polissemia vera. Em trombostemia essencial e mielofibrose, uma mutação num resíduo de triptofano muito próximo ao domínio justamembrana da proteína leva a uma dimerização espontânea e ativação da via JAK-STAT, mas a maneira mais comum
depois do JAK2 são as mutações do gene da calreticulina, especialmente em trombocitemia essencial e mielofibrose. 20 a 30% desses pacientes têm esse gene mutado. E como que a calreticulina causa hiperativação da via JAK-STAT, dado que ela não é uma proteína cuja função fisiológica dela é fazer parte da via JAK-STAT? Então, diversos estudos mostraram que é um mecanismo adquirido pela mutação. Então, a calreticulina é uma proteína que vive dentro do retículo endoplasmático da célula. Se a gente lembrar da biologia celular, histologia, lá do primeiro ano da faculdade, as proteínas que têm expressão na superfície da célula, elas são sintetizadas dentro do retículo endoplasmático, elas são empacotadas no complexo de Golgi e aí são excretadas na superfície da célula para ficarem lá. E o que acontece é que a calreticulina mutante, devido à forma como ela é produzida, ela é sempre produzida com aumento de aminoácidos de carga positiva, um aumento de lisina, ela acaba se grudando no receptor da trombopoetina. E aí você vai ter, ela força com isso a dimerização. Fazendo uma analogia, como se ela funcionasse um laço que amarrasse duas moléculas de MPL juntas, causando essa dimerização espontânea e portanto, a ativação da via JAK-STAT. Então, aqui falando que diferentes formas de ativar a mesma coisa, isso é importante a gente entender que a ativação da via JAK-STAT está presente em praticamente todas as neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativas. Porém, existem alguns casos que são chamados triplo negativos, aqueles pacientes que não têm mutação nem VML7F, nem MPL, nem calreticulina. E como que a gente explica esses pacientes? Até então eles estavam sem explicação, mas ano passado, nesse trabalho super bonito, que saiu no New England Journal of Medicine, eles pegaram milhares de pacientes com neoplasia mieloproliferativa, selecionaram alguns genes específicos e sequenciaram esses genes inteiros em todos os pacientes. E o que eles viram? Que os pacientes que eram negativos tinham mutações não canônicas no JAK2 e no MPL, mutações estas que levam à hiperativação da via JAK-STAT. Então, a conclusão que eu chego depois de ler todos esses estudos é que hiperativação da via JAK-STAT ela é essencial para o surgimento das 3 neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativo clássicas, PV, TE e mielofibrose. E que se você está lidando com um paciente que não tem as suas mutações, provavelmente ele tem outro tipo de doença. Pode ser até uma outra neoplasia mieloproliferativa, às vezes inclassificável. Porém, eu não acredito mais, na prática clínica, em PV, TE e mielofibrose sem ativação da via JAK-STAT. E a gente aqui no Einstein fez um estudo para tentar ver como que a gente conseguiria entender toda essa complexidade genômica e como que isso poderia ajudar no diagnóstico dos pacientes, dados que eles têm uma série de mutações em diversos genes. E nesse estudo, o que a gente fez? A gente pegou vários pacientes com neoplasia mieloproliferativa e neoplasia mieloproliferativa / sinomielodisplásica, aqueles pacientes com doenças intermediárias, e fizemos sequenciamentos de exoma ou de genoma. E juntamos os dados de nossos pacientes com dados publicamente disponíveis na literatura do mesmo grupo de doentes que fizeram sequenciamento de exoma. Então, aqui está o coorte que a gente estudou, a maioria dos pacientes eram mielofibrose PV ou TE, alguns com LMMC e outros com formas mais raras dessas doenças. E aqui a gente fez uma análise dos genes que a gente encontrou como sendo mutados e prováveis drivers da neoplasia. A gente vê que tem 6 genes que são os mais comuns de encontrar nessas doenças. JAK2, calreticulina ativando a via JAK-STAT. TET2 de DNMT3A, alterando a metilação do DNA. ASXL1, um gene que modifica as histonas. E SRSF2, um gene responsável pelo splicing do RNA mensageiro. E a gente pode agrupar esses diferentes genes em diferentes vias biológicas, como via da modificação da cromatina, via do JAK-STAT, ativação da via do RAS, fatores de transcrição, splicing de RNA, metilação de DNA, manutenção da integridade do DNA, que é o P53, e genes ainda de papel desconhecido. Então, todos esses genes que a gente encontra nessas doenças, se a gente for olhar, eles estão realizando algum papel dentro dessas vias biológicas que são relevantes para a oncogênese. E aí a gente falou assim, como é que a gente pode usar todas essas informações para tentar definir qual que é o diagnóstico do paciente, levando em consideração apenas as mutações genéticas. E aí a gente fez isso de diferentes formas, olhando as combinações dos genes, quais as vias que estavam alteradas,
e qual que era a arquitetura clonal, ou seja, qual gene que vem antes. Eu lembro que eu mencionei para vocês que TET2 antes de JAK2 em geral leva TE1 mielofibrose, e JAK2 antes de TET2 em geral leva a polissemia vera. A gente quis fazer essa mesma pergunta, porém para todos os genes e para as diferentes doenças. E no final criar um modelo estatístico de regressão que conseguisse predizer o diagnóstico dos pacientes apenas com base em quais mutações eles tinham e esses outros parâmetros, via biológica, combinação e assim por diante. Então, com relação à combinação de mutação, analisando pares de genes que são relevantes, a gente vê que algumas combinações são mais frequentes em algumas doenças. Por exemplo, a AXL1 e SRSF2, ela é muito mais comum em LMMC do que em mielofibrose. Mielofibrose é o azulzinho, essa combinação que eu estou falando aqui, mielofibrose azulzinho, LMMC é o vermelho. Já a XL1, o 2F1, que é uma outra combinação do AXL1 com outro gene de splicing, é muito mais comum mielofibrose do que leucemia mielomonocítica crônica. DNMT3A e NRAS é muito mais comum mielofibrose do que leucemia mielomonocítica crônica. Porém, a XL1 e NRAS é muito mais comum LMMC e assim por diante. Se a gente leva isso para um nível acima e começa a olhar trincas de genes, ou até mesmo 4 genes, a gente começa a ver ainda algumas combinações mais interessantes. Por exemplo, a XL1, RUNX1 e SRSF2 é uma combinação que na nossa corte só foi vista em pacientes com LMMC. Já a combinação CBL, SRSF2, TAT2 também só em LMMC. E a combinação AXL1, NRAS, TET2, porém pode ser encontrada em mielodisplasia mieloproliferativa inclassificável e mielofibrose. E aí, analisando o tipo de via biológica que está alterada, a gente vê o quê? Que algumas vias predispõem a desenvolver mieloproliferativa e outras vias predispõem a desenvolver neoplasia mielodisplásica / mieloproliferativa. Por exemplo, via JAK-STAT, como eu já falei para vocês, se o indivíduo tem alteração, a chance dele desenvolver uma neoplasia mieloproliferativa clássica é muito mais alta do que qualquer outra doença. Via do RAS e via de splicing de RNA, a chance dele desenvolver uma neoplasia mielodisplásica / mieloproliferativa é muito mais alta. E a arquitetura clonal, qual gene que surge primeiro? Neoplasia mieloproliferativa em geral, que surge primeiro, é JAK2 ou COR. SMD / NMP, em geral, que surge primeiro é CBL, TET2 e SRSF2. E aí, por fim, a gente fez um modelo estatístico para tentar predizer qual que era a doença que o paciente tinha. Então, foram vários modelos que a gente fez. Por exemplo, o primeiro modelo, que é esse que eu estou mostrando para vocês, a gente viu que essas 4 alterações, mutação da SRSF2, mutações que alteram a via JAK-STAT, qualquer mutação de splice de RNA ou mutação da via do RAS, predispõe o indivíduo a desenvolver uma neoplasia mielodisplásica / mieloproliferativa versus uma neoplasia mieloproliferativa. Já o modelo abaixo, as alterações abaixo, predispõem o paciente a desenvolver LMMC comparado com as outras doenças. E aqui está mostrando a acurácia do modelo preditor da regressão logística que a gente fez na corte de validação, a acurácia bastante alta. Qual que eu quero concluir com essa parte de biologia? Não existe uma alteração genética exclusiva de uma única doença. O que você tem são diferentes fenótipos que são mediados por o que você está vendo embaixo. Qual gene que está mutado, qual o tipo de mutação, a ordem de aquisição da mutação, a carga alélica da mutação. É que nem, se fosse fazer uma analogia, você brincar de Lego. Então, tem as diferentes peças de Lego que existem, como se fossem os diferentes genes, com as suas diferentes cargas alélicas. Você pode gerar diferentes figuras de Lego, dependendo de como você combina as peças. Às vezes, uma figura parece um carrinho, outra parece um avião, e assim por diante. É a mesma coisa aqui. As diferentes combinações dos genes vão gerar doenças que a gente vê de formas distintas. E às vezes, na prática clínica, você encontra combinações estranhas, o que leva a um diagnóstico que você não consegue encaixar muito bem. Então agora vamos falar um pouco da parte clínica dessas doenças, falar predominantemente das 3 mais clássicas, porque a gente não tem muito tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre polissemia vera. Polissemia vera é uma doença classicamente reconhecida por um aumento do hematócrito. Só que uma coisa que as pessoas se esquecem é que, se você olhar a medula óssea de um paciente com polissemia vera, ele, em geral, é uma medula óssea com uma panmielose, um aumento de
todas as linhagens hematopoéticas. E muitas vezes você pode ter um paciente com polissemia vera que vai ter plaquetose, que vai ter leucocitose. Só que o que distingue a polissemia vera de todas as outras doenças é o quê? A hemoglobina alta. É a única das mieloproliferativas que tem hemoglobina alta. Então é a forma como você consegue diferenciá-la. Ela pode ter fibrose medular, ela pode ter esplenomegalia, o que diferencia é que a hemoglobina é alta. É uma doença semelhante a outras com risco maior na idade acima dos 60 anos de idade, aumenta o risco de trombose arterial e venosa, é a principal, com maior incidência de trombose das três, e pode evoluir para mielofibrose pós-PV ou leucemia mieloide aguda. E as mutações, em geral, 98% das vezes você tem JAK2-M17F. Tem aqueles 3% que tem JAK2 exon 12, e eu diria para vocês que existem 1% que tem mutação da calreticulina. Tem algum trabalho descrevendo isso. Eu achei que era exagero, mas até que eu vi um paciente meu, que eu acompanho, um cara de 38 anos de idade, que tem mutação da calreticulina, ele tem uma polissemia vera. Então, esses são os critérios do OMS. Os critérios são hemoglobina alta, presença de mutação do JAK2 ou em geral, exon 12 ou V617F, é que nem comentei, a medula óssea hipercelular com proliferação trilinhagem. E o critério menor é nível de eritropoetina reduzido. O que você precisa para o seu critério, para você fazer o diagnóstico? Ter os 3 critérios maiores, eu ter o 1 e o 2 e ter a eritropoetina reduzida. O que é importante a gente entender? Que se você estiver lidando com um paciente com hemoglobina acima de 18, no caso do homem, ou acima de 17, se não me engano, no caso da mulher, não é necessário você fazer a biópsia de medula óssea. Porém, se você está lidando com um paciente com nível de hemoglobina intermediário, entre 16,5 e 18, ou entre 16 e 17, no caso da mulher, aí é essencial você fazer a biópsia de medula óssea para documentar a proliferação trilinhagem. Por que surgiu isso? Porque eles viram que existiam pacientes que tinham JAK2 mutado, tinham uma biópsia de medula óssea compatível com o PV, porém o nível de hemoglobina não era tão alto assim, era, sei lá, 16,5, 17, no caso do homem, e eles chamam esses pacientes de PV mascarada, que é uma polissemia vera, porém a hemoglobina não é tão alta, e aí eles conseguem distinguir como isso pela medula óssea, em que tem uma proliferação trilinhagem. Bom, a curto prazo, o principal problema da polissemia vera é a trombose. E quais são os principais fatores de risco? Uma história prévia de trombose ou idade acima dos 70 anos. E isso é que vai balizar como você vai tratar o seu paciente. Então, se o paciente é baixo risco, sem história de trombose, idade menor que 60 anos, você não precisa dar hidroxiureia. Então, vou repetir, não precisa dar hidroxiureia se o paciente tem menos de 60 anos de idade e nunca teve trombose. Você pode só fazer sangria e dar aspirina para ele. Por quê? Porque não tem estudos ainda comprovando que é necessário você fazer citorredução nesse paciente. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu vejo muito paciente aí fora que é tratado com hidreia desde o momento do diagnóstico. Hidreia é um medicamento que tem seus riscos, tem efeitos colaterais. No caso, se for uma paciente mais jovem, uma mulher não vai poder engravidar. Então, a gente tem que ponderar bem e não sair indiscriminadamente dando citorredução para todo mundo. Citorredução é só para quem tem um risco mais alto. Aspirina, diferente da hidreia, você tem um estudo fase 3 mostrando o benefício dela, sobre placebo, então é indicado para todo mundo com polissemia vera. E a hidroxiureia é o único estudo que tem, randomizado fase 3, comparou, na verdade, com um agente que não é uma coisa que a gente usa. Esse estudo francês, que foi conduzido na década de 80, que comparou a hidroxiureia com um remédio chamado Pipobroman, uma espécie de um agente alquilante que tem só na França, e mostrou que a hidroxiureia é superior. Esse é o grande estudo fase 3 de hidroxiureia em PV. Todos os outros estudos de hidroxiureia são estudos menores. O outro grande estudo fase 3 que tem em PV é um estudo super antigo, da década de 70, que comparou sangria com fósforo radioativo ou clorambucil, que são duas coisas que a gente não faz hoje há muito tempo, porque aumenta muito a evolução leucêmica dessa doença. E uma coisa que você tem que ficar atento quando você começa a dar hidroxiureia para o seu paciente é que ele pode evoluir com sinais de resistência a esse medicamento. E isso é um fator de prognóstico ruim, indicando uma doença mais agressiva, com uma maior mortalidade. O que você faz se o seu doente é resistente a
a hidroxureia. Você pode lançar mão do interferon. Então, esse é um estudo de interferon, não necessariamente em pacientes refratários ou resistentes à hidroxureia, pacientes com PV de modo geral, mostrando que ele induz, no começo, altas taxas de resposta global, resposta completa, porém, a longo prazo, muitos pacientes vão perder a resposta ou vão parar de usar o medicamento, porque interferon é um remédio difícil de você usar a longo prazo. Ele tem muito efeito colateral. A grande coisa que tem para você utilizar, se o paciente não está respondendo bem a hidroxureia, está sendo refratário, que é mais ou menos uns 10 a 20% dos pacientes com PV, é o inibidor de JAK2. Então, tem esse estudo clínico, fase 3, pacientes com resistência ou intolerância à hidroxureia, que randomizou os pacientes a ruxolitinib ou a melhor terapia disponível. Esse estudo, o problema que eu tenho com ele é que a melhor terapia disponível para esse estudo foi, na maioria das vezes, hidroxureia, sendo que os pacientes tinham que ser resistentes ou intolerantes à hidroxureia para poder entrar no estudo, para começo de conversa. Então, é um estudo que era fadado a ter um resultado positivo. E o que a gente viu? Claro que o desfecho primário, que era um desfecho composto de redução do volume esplênico e controle do hematócrito, foi muito superior no ruxolitinib, comparado com o braço controle de melhor terapia disponível. E quando a gente desmembra esses desfechos, foi superior tanto na redução de volume esplênico, quanto no controle de hematócrito. Então, concluindo, tratamento de polissemia vera. Polissemia, profilaxia antitrombótica para todo mundo. Evitar a citorredução desnecessária, evitar a citorredução com quimioterápico, porque aumenta o risco de transformação PLMA. Se for necessária a citorredução, hidroxureia seria a primeira linha. Para pacientes jovens, apesar da intolerância, eu tendo a preferir interferon, porque permite, no caso, especialmente de mulheres, a gestação. E se o paciente for resistente ou intolerante à hidroxureia, utilizar o inibidor de JAK2. Agora vamos falar de trombocitemia essencial. Trombocitemia essencial é um paciente que vai ter um aumento de contagem plaquetária e uma medula óssea com megacariófitos aumentados de tamanho grande, com núcleos bizarros. Um patologista me falou uma vez que a biópsia de medula óssea da trombocitemia essencial tem que ser como? É uma medula óssea que, se você tirar o megacariócito, é uma medula óssea normal. Não vai ter alteração de série vermelha, não vai ter alteração de série branca, não vai ter alteração de celularidade. De modo geral, é isso. É uma doença também de população mais idosa, com diferentes mutações da via JAK-STAT, que também aumenta o risco de trombose venosa arterial. Aqui as diferentes mutações da via JAK-STAT, então a gente vê que 60% VM17F JAK2, uns 5% ali com W515, uns 25% com KOR, e uns 10% triplo negativos, que inclui aí aqueles outros pacientes com aquelas outras mutações não canônicas do JAK2 e do MPL. Esses são os critérios da OMF 2016, plaquetose, uma medula óssea com aumento basicamente de megacariófitos, sem critérios para outras doenças, e presença de mutações JAK2, calreticulina ou MPL. E critério menor, se não tiver nenhuma dessas mutações, você mostrar ou um outro marcador clonal ou ausência de plaquetose reacional. Excluir que a plaquetose seja por causa de falta de ferro, esplenomegalia, um processo inflamatório, assim, esplenectomia, um processo inflamatório, assim por diante. A grande doença que você tem que diferenciar mieloproliferativa é da mielofibrose pré-fibrótica, mielofibrose inicial. Por quê? Porque as duas clinicamente se manifestam com trombocitose isolada muitas vezes. O que diferencia é muitas vezes a medula óssea. E esse diagnóstico, embora eu coloquei essas características que vocês estão vendo aí, medula óssea hipercelular, agrupamento de megacariófitos anômalos, aumento de granulopoese, diminuição da eritropoese, isto na prática não é fácil de ser feito. O patologista precisa ser muito bom e precisa ter muita experiência para conseguir distinguir essas duas condições. E parece que isso tem uma relevância clínica. Então, nesse trabalho que foi publicado em 2012, o patologista professor Jürgen Tiller, da Universidade de Colônia, na Alemanha, ele recebeu biópsias de TE de vários centros de mieloproliferativa ao redor do mundo, mais de 1000 biópsias, ele revisou todas. E ele falou 84% é TE, 16% é mielofibrose pré-fibrótica. E, lo and behold, quem tinha mielofibrose pré-fibrótica tinha uma maior mortalidade, tinha maior evolução para mielofibrose fibrótica e tinha maior evolução para LMA. Então, não é só, aparentemente, uma
curiosidade, existe essa entidade e é algo que a gente tem que buscar reconhecer. E esses são os critérios do MF 2016 para mielofibrose pré-fibrótica, uma medula óssea com megacariófitos atipia, sem fibrose acima de grau 1, com aumento da celularidade, proliferação de granulócitos e muitas vezes diminuição da eritropoiese. E aí, critérios menores, pelo menos ou leucocitose, ou anemia, ou esplenomegalia, ou um DHL um pouco mais alto. Como que a gente trata esses pacientes? Determinar o risco de trombose e necessidade de profilaxia antitrombótica, determinar o risco de hemorragia e determinar a necessidade de terapia citorredutora e qual droga que você vai utilizar. Então, fator de risco para trombose, o clássico é história prévia de trombose e idade acima de 60 anos. Esse é o fator clássico. Porém, o que parece é que se o paciente tem mutação do JAK2 e também ou fatores de risco cardiovasculares, que esse paciente tem um risco aumentado de ter trombose também. Então, qual que é a recomendação oficial? Se é idade abaixo de 60 anos e sem história de trombose, ou seja, aquele paciente que seria classificado como baixo risco, você não tem que dar AS para todo mundo, você tem que dar AS se ele for mutação do JAK2 e ou fatores de risco cardiovascular. Uma pessoa fuma, hipertenso, diabético, assim por diante. Se ele for JAK2 negativo e sem fator de risco cardiovascular, aí, observação. E se ele for risco muito alto, por história prévia de trombose ou idade acima de 60 anos, aí, independente de JAK2, você vai ter que dar AS e fazer uma terapia citorredutora. Então, reparem que a fitorredução é só para quem tem risco muito alto de trombose. O risco intermediário seria AS, que um risco baixo, apenas observação. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado, isso aqui é uma recomendação do TFL, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu vou contar uma anedota clínica que aconteceu comigo. Eu vi uma moça lá de Santa Catarina com uma história de trombocitemia essencial, veio para mim para uma segunda opinião. Ela tinha JAK2 negativo, calreticulina negativo, MPL negativo. Eu falei, é uma TE triplo negativa, risco baixo, não tinha nenhum fator de risco cardiovascular, ela tinha, sei lá, 38 anos. Eu falei, você não precisa tomar nada. Vamos só observar. E aí, depois de uns 6 meses, ela me ligou que ela estava tendo uns episódios de... Lembrava um pouco a maurose fugaz, a visão ficava escura de repente. Ela falou, não, começa a tomar aspirina e eventualmente discutir se a gente vê que é uma trombose mesmo, pensar em citorreduzir. E eu incluí essa moça no nosso estudo de sequenciamento genético, esse que eu mencionei para vocês, e quando a gente fez o sequenciamento de exoma, ela tinha sim a mutação do JAK2, só que era numa carga alélica bem baixa, que escapou ao exame convencional de detectar a mutação, e por isso ela era considerada JAK2 negativo, mas ela é um JAK2 positivo. Por que isso? Porque JAK2 carga alélica baixa, às vezes pode causar trombocitemia essencial, e se você não fizer um sequenciamento profundo com o NGS, você perde este paciente, perde essa mutação. Então precisa levar, tem-se um pouquinho em consideração. Se for JAK2 negativo e não tiver nem calreticulina, nem MPL, eu ainda prefiro dar aspirina para todo mundo e fazer um sequenciamento mais amplo, mais profundo, para entender qual que é a mutação que está causando a doença. Hemorragia. Trombocitemia essencial pode causar também fenômenos hemorrágicos. E aí, o que você tem que fazer para evitar isso? Evitar dar aspirina se o paciente tiver uma trombocitose extrema. Por quê? A trombocitose extrema é o que está associado com doença de von Willebrand adquirida. O que é o von Willebrand adquirido? O excesso de plaquetas acaba consumindo o fator de von Willebrand, levando a uma doença de von Willebrand-like, só que adquirida, não de herança genética. E se você tem um paciente com TE com trombocitose, é importante avaliar a presença de doença de von Willebrand adquirida. As trombocitoses, eu digo, trombocitose extrema, acima de 1 milhão. Dosar atividade de cofator de ristocetina e fator de von Willebrand antígeno. Não dá AS se o paciente tiver uma atividade de cofator de ristocetina menor do que 30%. É controverso ainda se você deve fazer citorredução nesses pacientes. Eu tendo a fazer se ele tiver uma plaqueta acima de 1.500.000.
E pacientes que estão tendo fenômenos hemorrágicos de qualquer natureza, eu também avalio o Pavon Willebrand adquirido, mesmo se ele não tenha plaqueta acima de 1 milhão, porque tem literatura mostrando que às vezes ele desenvolve com contagem plaquetária mais baixa. Então, se tiver fenômeno hemorrágico, avaliar para essa condição e suspender a aspirina. E qual que é a melhor citorredução? TE, ela tem mais evidência de melhor qualidade que IPV. Então, tem esse estudo, que é o estudo PT1, conduzido no Reino Unido, que eles pegaram 800 pacientes com trombocitemia essencial, só no Reino Unido para fazer esse estudo, né? E que eles randomizaram entre hidroxiureia e aspirina, e anagrelide e aspirina, e mostraram o quê? Que hidroxiureia e aspirina está associado com melhor sobrevida livre de eventos e menor transformação para mielofibrose pós-TE. Então, é um estudo que abaliza, na minha visão, o uso de IDREA como profilaxia, como prevenção, citorredução de primeira linha para TE. Então, concluindo, AS sempre, se for JAK2 positivo, avaliar o risco de hemorragia, avaliar a agregação plaquetária. Às vezes, o paciente com TE produzem plaquetas numa velocidade tão alta que mesmo você dando um comprimidinho de aspirina por dia, ele não fica antiagregado. Então, o ideal é você fazer um exame de agregação plaquetária, e aí, se tiver normal, dá separado, uma dose de manhã, uma dose de noite. Primeira linha, hidroxiureia. Interferon alfa também pode ser utilizado, preferencialmente a paciente mais jovem, a forma pegilada. E anagrelide seria, no caso, aí uma terceira linha de se o paciente não está indo bem com hidroxiureia. E, por fim, falar da mielofibrose primária, que é a doença mais complexa das três clássicas. É uma neoplasia mieloproliferativa que se caracteriza por uma fibrose, uma falência medular, uma hematopoiese extramedular, e ela é a via final comum de evolução dessas doenças. Então, se você fizer modelos animais de hiperativação da via JAK-STAT, o que eles mostram é que os camundongos evoluem uma hora para polistemia, para mielofibrose. Então, eventualmente, todos os pacientes com PV ou TE vivessem 100 anos, acredito que, se não todos, a maioria deles ia evoluir para mielofibrose em algum momento, porque é a via final comum de evolução dessa doença. É uma doença rara, felizmente, que tem uma mediana de sobrevida de 5 a 6 anos após o diagnóstico. Mielofibrose é uma doença muito sintomática. A maioria dos pacientes se queixa de cansaço excessivo. Muitos têm sintomas constitucionais, como sudorese noturna, perda de peso, febre, e às vezes prurido, especialmente prurido após o banho, dores ósseas, sintomas decorrentes da esplenomegalia volumosa. Por que esses pacientes têm tantos sintomas? Porque eles têm uma produção exacerbada de citocinas. Já tem estudos da Clínica Mayo mostrando que os pacientes com mielofibrose, eles produzem um monte de citocinas pró-inflamatórias. Então, por isso que eles têm essa carga sintomática tão grande. Isso também pode acontecer nas outras mieloproliferativas, porém isso é muito mais acentuado na mielofibrose. E a visceromegalia, novamente, também pode acontecer em qualquer uma delas, mas é clássico na mielofibrose. Esplenomegalia em praticamente todo mundo, e em até 1/4 dos casos são esplenomegalias muito volumosas, com mais de 16 centímetros. E hepatomegalia pode acontecer também, e tende a piorar depois de você fazer a esplenectomia, porque a célula tronco hematopoética começa a se depositar ali no fígado e ele começa a aumentar de tamanho. Um conceito que as pessoas têm de esplenomegalia, hepatomegalia em mielofibrose é que é uma reação, pelo menos isso era ensinado quando estava na faculdade de medicina, é uma reação à fibrose medular que ocorre como se fosse o corpo tentando produzir sangue para compensar que existe a fibrose medular. Isto é errado. Na verdade, o que acontece é que você tem a fibrose medular, isto altera toda a microarquitetura da medula óssea, e o que acontece é que a célula tronco sai de dentro da medula óssea e começa a circular. Se você dosar CD34 nos pacientes com mielofibrose, tem CD34 alto no sangue periférico, porque a célula tronco está circulando, daí ela vai se depositar no baço, no fígado e às vezes até em outros sítios, chamados sítios de hematopoiese extramedular não hepatoesplênica. Pode ser no ilho esplênico, já vi no osso, cavidade pleural, linfonodos, na pele e assim por diante. Se você olhar esses sítios e o baço, eles têm as mesmas alterações genéticas que tem a medula óssea, dizendo que é parte do clone maligno.
Então, esses são os critérios de 2016 para a fase fibrótica: medulose com proliferação de megacariotas atipia, não ter critério para neoplasia mieloide, por exemplo, de marcador clonal seriam os critérios maiores, e os critérios menores, pelo menos um dos seguintes: anemia, leucocitose, esplenomegalia, DHL e leucoeritroblastose. As mutações, um perfil de mutação muito semelhante à TE, com predomínio de JAK2 e ML7F, seguido de calreticulina exon 9. E um fator importante em mielofibrose, semelhante à SMD, é a estratificação de risco. E tem, semelhante à SMD, um monte de scores prognósticos de risco em mielofibrose. O IPSS, o DIPSS, o DIPSS+, o MIPSS, o GIPSS, o MIPSS 70, versão 2.0. Você quer publicar um trabalho em mieloproliferativa, faça um score prognóstico. É quase certo que você vai conseguir publicar em algum lugar. O IPSS é o mais utilizado na prática clínica, e talvez, acho que o mais importante. E ele se baseia em 5 parâmetros: idade, sintomas, anemia, contágio de leucócitos e blastos circulantes. O DIPSS é semelhante ao IPSS, porém ele pode ser aplicado em qualquer momento do diagnóstico da evolução da doença. E o PLUS acrescenta contagem plaquetária, dependência transfusional e cariótipo desfavorável. E aqui mostrando as curvas de sobrevida do IPSS diferenciadas de acordo com o risco que o paciente tem. Tem surgido mais recentemente um papel de maior importância dos marcadores de risco molecular, como alguns genes, que o SXL1, o EZH2, o SRSF2 e o IDH1 e IDH2, identificam alguns pacientes com mielofibrose primária que têm um risco maior de morte ou transformação para LMA. E com base nisso surgiram alguns scores prognósticos novos, o Paulo até mencionou isso na aula dele. Esse aqui é o MIPSS 70, que consegue, baseado nessas 8 variáveis que está aí do lado, classificar os pacientes em 4 grupos de risco: baixo, intermediário, alto e risco muito alto, com diferenças de sobrevida, como vocês podem observar. Já quando você lida com aqueles estudos que fazem grandes avaliações genéticas de diversos genes, você consegue fazer análises mais robustas, como, por exemplo, esse score prognóstico online que tem do pessoal do Sanger Institute, em que você se baseia nas variáveis clínicas e quais genes o paciente tem alterado, e você consegue aí dividir, ver qual estado que o paciente vai se encontrar. Então, a probabilidade dele estar morto, a probabilidade dele estar com LMA e a probabilidade dele estar vivo sem LMA e sem ter morrido. Então, o morto seria, sem desenvolver o LMA, seria o verde que vocês estão vendo, o evoluir para LMA seria o amarelinho, e o paciente estar vivo seria essa coloração marrom. Então, você consegue ver como o paciente caminha nos diferentes estágios ao longo do tempo, baseado nas alterações genéticas e nas variáveis clínicas dele. Então, como que a gente trata a mielofibrose? Tem muitas terapias, o que significa que provavelmente não tem nenhuma muito boa. Toda vez que você tem algum monte de tratamento para uma determinada doença, quer dizer que não tem nada que funciona muito bem. Então, eu digo que depende muito de qual que é o principal problema que o paciente apresenta. Então, se o problema principal do paciente é anemia, é um quadro difícil. Você pode lançar mão de andrógenos, um pouco de corticoide, tem alguns estudos com danazol, agentes estimulantes de eritropoese, como eritropoetina sérica ou darbepoetina, você pode utilizar. Lenalidomida e talidomida tinham vários trabalhos no começo da década passada, descrevendo a eficácia de melhorar a hemoglobina em alguns pacientes. Parece aqueles raros casos de mielofibrose com deleção do 5q respondem melhor à lenalidomida. Esplenomegalia sintomática. Aí realmente a principal indicação é ruxolitinib de BROJAK2, mas para aqueles pacientes que não estão indo tão bem, você pode lançar mão de outros agentes citorredutores, pode lançar mão até de agentes quimioterápicos ou até mesmo radiação esplênica ou esplenectomia. Hematopoiese extramedular não hepatoesplênica, aí é só radioterapia. E trombose, o risco de trombose, aspirina e hidroxureia. E o transplante de medula óssea é a única opção terapêutica curativa disponível. E os inibidores de JAK2, falar um pouquinho sobre eles. Eles inibem a porção não mutada da quinase JAK2, ou seja, eles funcionam tanto em JAK2 mutado como não mutado. O efeito clínico deles é melhorar a esplenomegalia, melhorar os sintomas, e um deles
que não está provado, melhora a anemia. Então, tem 2 estudos fase 3 que foram publicados, o Comfort 1 e o Comfort 2, que randomizaram os pacientes entre Ruxo e placebo no Comfort 1 ou Ruxo e melhor terapia disponível no Comfort 2 e mostraram uma redução significativa no volume do baço e de controle de sintomas com esse medicamento, tanto no Comfort 1 como no Comfort 2. Está aqui mostrando a melhora de sintomas com 24 semanas, ruxolitinib versus placebo. E quando você analisa a sobrevida global, parece que esses remédios, embora não tenha sido o desfecho primário do estudo, não tem me alongar muito no slide aqui, senão o Léo vai me bater depois, porque aqui isso é uma análise pós-hoc, do pós-hoc que eles fizeram, mas parece que tem um certo benefício de sobrevida global o uso de ruxolitinib comparado com a melhor terapia disponível ou placebo. E pasmem, alguns pacientes podem ter, no longo prazo, uma melhora da fibrose medular com o ruxolitinib. Não são muitos, mais ou menos de 10% a 20% dos pacientes que usam o ruxolitinib por muito tempo, eles conseguem melhorar a fibrose medular. Então, isso é um fenômeno que a gente tem que imaginar que acontece. Eu já vi, tem uma paciente minha que eu tenho com mielofibrose pós-PV que acabou melhorando. Efeito colateral do ruxolitinib que você precisa se preocupar é basicamente anemia e plaquetopenia, seriam os principais. A anemia, você vê que ela é mais acentuada no começo. Então cai a hemoglobina aqui, especialmente nos primeiros 6 meses, mas depois a hemoglobina tende a subir e ficar mais estável. Já a plaquetopenia, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Em geral, cai a plaqueta muito rapidamente, nas primeiras semanas, e depois ela fica estável, porém num nível mais baixo. A dose do ruxolitinib é determinada pela contagem plaquetária. Então, o paciente que tem uma contagem plaquetária entre 50 e 100 mil, você começa com 5 miligramas, 100 e 200 você começa com 15 miligramas e acima de 200 você começa com 20 miligramas, sempre 2 vezes ao dia. Então, o que eu faço na prática? Eu começo com a dose que o paciente tem, só que eu prescrevo em comprimidos de 5 miligramas. Porque aí, se a plaqueta cai muito rapidamente, você pode ter que ajustar, reduzir a dose às vezes, e é importante ele ter o comprimido fracionado. Então, esse seria o algoritmo de tratamento. Você vai avaliar um paciente com mielofibrose, calcula o score de IPSS, se for um risco baixo, um intermediário 1, você vai avaliar, tem sintomas, tem um baço muito grande. Se a resposta for não, paciente com baixo risco, sem sintomas, sem esplenomegalia muito volumosa, você pode só observar. Não precisa ficar angustiado, querer transplantar o paciente, fazer alguma coisa. Pode se acompanhar. Eu tenho alguns pacientes assim que estão bem, sem nenhum tratamento, fazem consultas periódicas. Se tiver sintomas ou baço muito grande, aí lançar a mão ou de Rux ou de tratamento convencional. Se for risco mais alto, aí você deve pensar em transplante de medula óssea, se possível. Se for elegível fazer um transplante de medula óssea, dado que é a única opção curativa. Se não, ruxolitinib seria a primeira opção. Eu só não penso em Rux para esse paciente se eu vejo que o baço dele não é tão grande e ele tem uma anemia muito profunda, muito importante, que aí eu tenho que pensar em alguma alternativa, ou se estiver disponível, que em geral a gente não tem estudos clínicos. Para terminar, queria agradecer aqui aos residentes do Einstein, que eu estava sem ideia de foto para pôr no último slide, e eles sugeriram ontem, no jantar do Dr. Nelson, que eu pudesse uma foto da gente no jantar, todo mundo, mas aí teve alguns colegas que não foram no jantar, então tive que colocar uma foto do jantar do ano passado, que a gente estava um pouco mais alto, aí na história da foto, cantando Beatles em alto e bom som. E também tem que agradecer outras pessoas que não estavam no jantar nos últimos anos, como a Isabela e a Sandra, que me ajudam nos estudos de pesquisa e também me acompanham no cinema, às vezes, para ver filmes de super-herói. Porque minha esposa não curte muito, então eu preciso de companhia, elas acabam fazendo esse papel. Então, agradecer vocês, obrigado pela atenção e disponível a perguntas. Gente, a gente está um pouquinho atrasado. Um pouquinho não, bastante atrasado, então a gente vai dar espaço para 2 perguntas e também a gente vai modificar um pouquinho a hora da volta, porque menos de 1 hora de almoço acho que fica impraticável, quer dizer, então acho que a gente poderia dar 2 perguntinhas e depois, se possível, uns 50 minutos, no máximo 1 hora de almoço para a gente voltar. Então, alguém tem alguma questão a fazer? Ali no fundo, desculpa, não estou... Seu nome é?
Tudo bem, eu sou Dante, eu sou residente de Mato. Eu queria perguntar para o Dr. Fábio, mas estendendo para os demais membros da mesa, para aqueles pacientes com baixo risco, com qualquer DMPC, mas que tem alguma restrição ao uso de aspirina, se vocês indicam algum antiagregante alternativo. Boa pergunta. Você poderia utilizar outros antiagregantes. Não existem estudos comprovando isso, tão robustos, comprovando a eficácia, mas acho que você pode inferir que vai ter um benefício. Eu tendo a utilizar clopidogrel. Tenho uma paciente que, por indicação de um outro colega, usa ticlopidina, então você pode lançar a mão sim de outros agentes antiagregantes, né? É importante, na minha visão, antiagregar esses pacientes de alguma forma, porque eles têm risco de trombose. Obrigado. Alguém mais? Bom, então, não tendo nenhuma pergunta a mais, não dei muito tempo, mas agradeço aqui os palestrantes, e são 1:10. Vamos combinar, então, 2:45 de volta aqui, tá? E eu acho que vai ser muito importante essa segunda parte. Eu sei que fim de festa a gente vai saindo, mas eu queria lembrar a vocês que à tarde nós vamos ter a palestra de terapia celular, que é aguardada por muitos aqui, tá? Muito obrigado.